Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje eu quero trazer para vocês um vídeo muito interessante. Como vocês viram aqui no título, analistas estão mandando vender as ações de Santander. E aí você pode ficar confuso falando assim, pô, o Bruno sempre falou que gostava de Santander, que Santander era uma boa empresa para uma carteira de dividendos. Por que os analistas estão mandando vender? O que aconteceu? Fica tranquilo. Eu quero te trazer esse vídeo primeiro para te tranquilizar e também para te informar uma coisa muito importante que você tem que colocar na sua cabeça, que é o horizonte de tempo da sua estratégia. Muitas vezes os analistas, quando eles estão trabalhando com as recomendações, eles têm um horizonte diferente de você que tem uma carteira previdenciária. Normalmente, 100% dos analistas não trabalham com essa ideia de uma carteira de renda mensal, não trabalham com essa ideia da carteira previdenciária. Por isso, descasa às vezes as recomendações de uma coisa com a outra e por isso que às vezes você acaba aproveitando momentos onde o curto prazo é muito ruim para essas empresas para fazer uma posição mais robusta e lá na frente depois colher os resultados, seja da melhora do resultado via dividendo, seja também, óbvio, na valorização das ações da sua carteira. Então fica até o final que eu quero te mostrar um pouquinho e falar, né, exatamente o que está acontecendo com o Santander, como que vai ser o resultado, que vai ser divulgado no dia 2 de fevereiro. Então muito possivelmente depois desse vídeo a gente vai ter mais 2 dias e talvez ali um vídeo já falando do resultado, né, trazendo para vocês essa visão e muito possivelmente, se abrir margem de segurança, um aporte estratégico meu aqui no canal, beleza? Então fica até o final, não esquece, se inscreve, né, deixa o seu like e um comentário porque isso ajuda demais o algoritmo a divulgar aqui, beleza? Bom, esse aqui foi o relatório que saiu lá na plataforma Genial Analisa, que é uma plataforma parceira aqui do meu canal e também da Genial Investimentos, que é o lugar onde eu trabalho. Veja aqui minha camiseta, é lá da Genial. Eu sempre uso as camisetas da Genial, porque ou eu estou trabalhando com a camiseta da Genial, ou eu estou na academia com a camiseta da Genial. Bom, e aí o que me chamou a atenção nesse relatório? Um relatório muito bom, inclusive, e não é porque a recomendação é de venda que você deve ignorar, pelo contrário, você deve ler para entender o que está acontecendo. É uma perspectiva para 2023 e a prévia do resultado do quarto tri. Sem esperança de melhora, rebaixamos nossa recomendação. Qual é a esperança de melhora? É a esperança de melhora para esse próximo resultado e também talvez para o meio, para o começo de 2023. Lembrando, o CEO falou que melhoraria, né, ao longo de 2023 o resultado de Santander, mas a gente teve uma notícia recente que foi isso daqui: 3,6 bilhões de impacto das dívidas podres de Americanas no balanço. Não se esperava, né? E o CEO também, quando acabou conversando com o mercado, falando que 2023 seria um momento melhor para a carteira de crédito, para safras de crédito, não se esperava, esse problema inteiro que é o Americanas, que afeta bastante o Santander, é um dos mais afetados, acho menos um pouco que Bradesco, mas também um dos bastante afetados. E uma outra questão também, a gente ainda tem uma empresa que está passando por alto grau de custo de crédito, certo? Que vai pressionar esse lucro, né? Vai pressionar a empresa de performar muito bem. Tanto é que a gente deve ver uma queda do lucro de Santander tri a tri, ou seja, comparado ao terceiro tri de 22, o quarto tri deve vir ainda pior. A tesouraria fraca devido ao cenário de juros alto. Margem com clientes mais fracas por conta de mix, né? Então você tem ali um mix de produtos, está migrando para produtos mais garantidos, então você tem menos margem, você basicamente ganha menos. E despesas administrativas também pressionadas pela inflação alta, que a gente ainda está vivendo. E ainda mais com esse cenário de incerteza e as projeções recentes, com uma taxa de juros às vezes um pouco mais alta, com uma inflação ainda continuando um pouco mais alta, isso pode continuar pressionando um pouco o resultado dos bancos. Pô, Bruno, significa então que eu deva vender? Aqui eu vou te dar duas visões. O analista está errado? De forma alguma, mas o horizonte de tempo que ele olha é diferente do horizonte de tempo da carteira previdenciária. Normalmente, quando se faz o preço-alvo de uma ação, você pega o modelo, né? Você faz o modelo de projeção do fluxo de caixa daquelas empresas, você desconta ele a valor presente e você leva um ano para frente, 12 meses. Então, normalmente, esse preço-alvo que eles têm aqui, de 27,10, é quanto deveria valer a ação em um cenário de 12 meses para frente. Dado esse cenário de curto prazo pior, é óbvio que ele vai colocar a recomendação de venda aqui, porque o preço de tela hoje, que é basicamente 28,60, no dia 27 na verdade, veja, é mais alto do que o preço-alvo, ou seja, ele entende que a ação vai convergir para esse preço aqui. Agora, numa carteira de renda, numa carteira previdenciária, essa visão aqui, sem esperança de melhora de curto prazo, teoricamente não deveria nos preocupar tanto. Deveria nos preocupar se essa esperança de melhora não acontecesse nunca e se a empresa estivesse indo para o fracasso, como já aconteceu com várias. É o caso de Santander? É o caso de Santander falir, acabar e ir embora? Não, não é e nem os analistas acham isso, certo? Aqui você tem um pouquinho do relatório completo, tá? Que você pode ver lá na plataforma Genial Analyse. Eu deixo para vocês aqui
o próprio link aqui para vocês verem no comentário, mas veja. Em 2022, estimamos uma queda de lucro de 11% ano contra ano para 13,5 bi. Então, primeiro, já é uma queda de lucro, isso já vai ser ruim. Em 2023, esperamos mais um ano difícil para Santander, com mais uma queda de lucro de 5,5 ano contra ano. Tudo isso traz pressão vendedora para o papel. Lembrando, de curto prazo. O cenário macroeconômico mais desafiador, o banco deve continuar sua trajetória de menos risco de crédito, ou seja, está basicamente ganhando menos. Para 2023, o que os analistas aqui esperam? Fraco crescimento de crédito, 7% ano contra ano. Mix de produto pressionando a margem do banco, ou seja, ganhando menos, colocar dessa maneira. Provisão ainda alta por conta das safras mais antigas e maior exposição à pessoa física, como eu comentei para vocês, já venho falando isso em outros vídeos, mas crescendo menos do que a carteira de crédito em função de um mix de menor risco. A margem com o mercado, que também é conhecido como tesouraria, continua fraca por conta do cenário de juros mais alto do que estimamos. Lembra, agora, dadas as incertezas do novo governo, os juros acabou, as projeções, aumentando. Tá? Então, basicamente, aqui tem um pouco do guidance, que eu comento para vocês, uma líquida de imposto maior, saindo de 20% em 2022 para 30% em 2023, o que também pressiona o lucro. Tá? Então, aqui você tem um pouco das projeções, tá, deles para lucros, enfim, para os indicadores. Por isso, a recomendação de venda, dado esse cenário de curto prazo, menos bonito, vamos colocar assim para o banco. Tá? Só que aí a gente olha e faz o seguinte, para uma carteira de renda. Tá? A gente vê uma empresa com preço teto projetivo na casa dos R$30, 30,5, tá? O meu que eu fiz deu 30, basicamente igual esse daqui que o pessoal da GF está fazendo, isso para Sambi 11, vai lembrar. Tá? A gente tem uma empresa que hoje está muito próximo do preço teto, ou seja, não valeria a pena continuar comprando, pelo menos não na minha visão. E, dado esse cenário pior no curto prazo, o que pode acabar acontecendo? Abrindo margem de segurança. Abrindo margem de segurança para você comprar uma empresa que tem uma perspectiva no futuro de se recuperar, mas que no curto prazo vai ser pior. Então não vamos esperar um dividendo gigantesco para Santander. Não vamos esperar um 2022 extremo, legal, bonito. Não, vai ser pior. Por isso a gente diversifica na nossa carteira, mas a gente aumenta as posições à medida que o mercado vai dando para a gente as oportunidades, para que lá na frente, quando a empresa se recupera, a gente já tenha uma posição relevante e receba esse dividendo e aí depois use isso para comprar cada vez mais ações. Continua sendo uma empresa, tá, que tem aqui 5 anúncios de dividendos anuais, continua sendo um banco que tem um bom payout e a depender, né, do que acontecer, a gente pode até ver o banco voltando a negociar abaixo do valor do patrimônio. Aí começa a ficar cada vez mais interessante para a gente aumentar a nossa posição, lembrando, visando uma carteira de renda de longuíssimo prazo, de cara 40, de 50 anos, não necessariamente de curto. Tá? A gente teve 9,20% nos últimos 12 meses de yield, basicamente a nossa projeção aí para 2023, né, no finalzinho do ano, fica na casa dos 8, dos 7,5, 8. Então é uma projeção até que, de certa forma, conservadora. E aí vamos ver, óbvio, né, como que isso vai acontecer. A gente deve ter um anúncio agora, logo depois desse resultado. Vamos ver quanto que sai, como que vai ser. Qualquer coisa a gente refaz nossos cálculos. Mas lembrando, tá? A gente tem aqui um banco que consistentemente paga bons dividendos. É óbvio, né? Isso vai flutuar de tempos em tempos. Então a gente tem que ficar atento ao preço também que nós estamos pagando, porque no final do dia o que importa pra gente não é necessariamente, tá? E aqui eu até abro a minha carteira previdenciária, não é necessariamente o dividend yield, mas sim o yield on cost da nossa carteira, tá? Então veja, vamos abrir aqui a posição de Santander. Temos aqui, ó, aos preços atuais, cerca aí de 6,40 de dividendo projetado, dependendo do preço que a gente pagar, né? Se cair um pouco mais, esse dividendo deve subir para casa aí do 7, 7,5, como eu comentei para vocês, tá? Enfim, o que eu quero olhar? Olha meu preço médio, 28. Qual é o meu preço teto? 30. Estou comprando agora? Não. Por quê? Porque eu uso também o que os analistas estão mostrando, a gente vai ter resultados mais fracos e muito possivelmente ver essa queda nas ações para comprar com mais margem de segurança. Lembra, se você é um cara que está no curto prazo querendo resultado, não vai vir bom. Esquece. Não vai vir bom. Tanto é que a recomendação é de venda. Agora, se você é um cara que quer aproveitar momentos ruins das empresas para comprar com mais margem de segurança, esperando colher os frutos lá na frente, aí pode fazer sentido, que é um pouco do que eu faço, que é um pouco de quem tem essa estratégia previdenciária acaba fazendo também. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aqui seu gostei. Isso ajuda demais a divulgar o canal. Lembrando, sai vídeo todos os dias, então se inscreve, comenta, ativa o sininho para você não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais.